Gente, mas vamos entrar no nosso tema de hoje. Aliás, né, não ter feito a live segunda e quarta é estranho, né, gente? Já sinto assim parece que tem um tempão que eu não venho aqui com vocês. É interessante isso. A gente fica tão próximo, tão assim, tão juntinho aqui que realmente a gente estranha quando não tá na rotina, né? Fica faltando alguma coisa. Mas estamos aqui, então quem está entrando agora, quem não me conhece, eu sou Cássia Frade e nós vamos então estar segundas e quartas e a partir da segunda-feira, todos os dias, trazendo aqui conteúdos, reflexões e conhecimentos que envolvem os conhecimentos da fáscia, da biotensegridade, conhecimentos que nos ajudam a entender melhor o corpo, entender melhor como o corpo se organiza para o movimento e como podemos, através desse conhecimento, aprimorar a nossa capacidade de ensinar, de transmitir o movimento para as pessoas, para os nossos alunos, né? Então, turma, hoje já é um tema que eu acho muito pertinente para nós, profissionais do movimento, trabalharmos a respeito, né? Como evoluir o seu aluno com segurança. E evoluir como? Evoluir na dificuldade dos movimentos, tá bem? Na dificuldade dos movimentos. Que bom, Thalita, fico feliz. Então vamos lá, gente. Fiz aqui as minhas anotações para que eu possa não deixar nada para trás do que eu quero falar com vocês, né? Muito bem. Bom, o trabalho com o movimento, não é? Nós, enquanto instrutores, enquanto profissionais do movimento, somos também como um professor de faculdade, um professor de escola, né? Um professor de escola primária, um professor de ginásio, não importa. Mas todos esses profissionais, eles querem evoluir o conteúdo do aluno, não é? A missão é transmitir conteúdo, transmitir um conteúdo que seja efetivo e que o aluno consiga absorver. Isso é muito importante para a nossa reflexão. Vocês sabem que eu sou sempre muito preocupada em que vocês reflitam sobre as informações que nós estamos passando aqui. Então, assim como um professor de colégio, um professor de faculdade quer transmitir conteúdo, informação, conhecimento e quer que o seu aluno absorva isso, gente, é a mesma coisa conosco, profissionais do movimento. Aliás, eu sempre tenho batido muito nessa tecla, tá bom? Que nós, profissionais do movimento, pessoas que trabalham com o corpo em movimento. Então, você que trabalha com yoga, com pilates, com treinamento funcional, com reabilitação também, que é a reabilitação através do movimento, que trabalha com Qigong, com Lian Kun, com ginástica, enfim, você trabalha com o corpo em movimento. Então você transmite aos seus alunos uma informação, e essa informação é a informação através do movimento. Boa noite, Silene, seja bem-vinda. Então, turma, assim como um professor de colégio quer que o seu aluno absorva e entenda o que ele está transmitindo, gente, assim também nós, profissionais do movimento, nós também devemos ter a intenção e o propósito de transmitir para o nosso aluno, né, essa informação através do movimento. E o que a gente deve pretender é que o aluno absorva bem aquilo que nós estamos oferecendo, informando, e que esse aluno
faça bom proveito dessa informação do movimento, não é isso? Muito bem. Então, gente, eu estou aqui hoje com o propósito de elucidar vocês sobre essa importância de como construir uma base, uma fundação para dar suporte ao desenvolvimento de movimentos mais complexos. Assim, gente, como ninguém pode aprender uma equação matemática antes de aprender a somar 2 mais 2, ou a multiplicar 2 vezes 2, ou a dividir 2 por 2, né? Não dá para começar uma equação matemática sem uma base. Assim também, não dá para a gente querer passar para o aluno um movimento complexo que exija movimento de coluna, que exija movimento de braços, de ombros, que exija equilíbrio, que exija estabilidade, se esse aluno não entende muito bem o corpo dele, se esse aluno ele não tem consciência do próprio corpo. Então, turma, por isso nós precisamos trabalhar essa fundação, né? Ensinar os nossos alunos a somar 2 mais 2, que ele tenha segurança em saber que 2 mais 2 são 4 antes de mandar ele fazer uma equação complicada. Rejane, oi Rejane, boa noite, finalmente escuta essa fala, tinha que ser a qual, querida, que bom, obrigada. Então vamos lá. E por que é que construir a fundação é tão importante? Uma fundação de movimento é tão importante? Simplesmente porque quando o seu aluno ele tem uma base, essa fundação mais sólida de entendimento sobre o corpo, de entendimento do que ele está fazendo, do que ele está sentindo, ele vai ter mais segurança nele mesmo e vai ter mais segurança em você também enquanto instrutor. Tá bom, gente? Então, para todos vocês que estão participando hoje aí, né, é muito importante entender isso, que nós precisamos sair dessa crença limitante que ainda é muito presente no universo do movimento, nessa crença limitante de que o exercício bom é o exercício difícil, de que a melhor maneira de eu conseguir fidelizar o meu aluno é mostrar que a minha aula é difícil, é mostrar que eu ofereço exercícios desafiadores e difíceis. Gente, isso é uma crença baseada no entendimento errado de corpo, no entendimento de que a gente precisa de ter dificuldade para ter efetividade. E isso é uma crença, isso não é uma verdade. Isso é muito importante que você tenha bem dentro da sua cabeça. É uma crença, não é a dificuldade que traz efetividade, é a consciência, ok? Consciência traz efetividade no movimento, não dificuldade. E quando você muda essa chave, aí você começa a entender realmente como evoluir o seu aluno com segurança. Porque oferecer à pessoa um exercício, um movimento complexo, para dizer que a sua aula é difícil, é desafiadora, você pode sim correr o risco de machucar o seu aluno, de criar uma lesão completamente desnecessária, simplesmente por se basear numa crença que é uma crença vazia, gente. Repito, não é a dificuldade que traz efetividade, não é o difícil que é bom, é a consciência que traz efetividade, né? Então, bom, agora você já sabe, hoje aqui, o que é que nós vamos trabalhar a respeito, tá bom?
Falava disso hoje com os meus clientes. Perfeito, Cássia, que bom, Fábia, fico muito feliz. Porque, gente, essa crença, ela é muito forte e os alunos também entendem assim e por isso se machucam. Essa crença de que, eu quero chegar a fazer movimento A, movimento B, exercício C, que tá lá no Instagram, querendo executar aquilo, sem mesmo ter a consciência de si mesmo e de que se eu tenho condições de fazer aquilo. Mas vai-se pelo desejo e não pela consciência. Aí é o ponto de hoje, então. Como evoluir o seu aluno com segurança? Como sair da crença, da dificuldade, que o difícil é melhor? Nós é que temos, enquanto profissionais do movimento, que educar os nossos alunos, educar o nosso público a entender que é preciso base, que é preciso fundação, que é preciso saber somar 2 mais 2. Então, turma, como é que você vai evoluir o seu aluno? Da onde você começa? De onde você começa? E dentro do método AYAMA, né, do trabalho que eu hoje desenvolvo, eu digo para vocês, não há evolução, já falei aqui, sem consciência. Então a primeira coisa que você precisa é desenvolver a percepção do seu aluno sobre o próprio corpo dele, desenvolver a percepção, a consciência do seu aluno sobre a quantidade de força que ele está aplicando, que ele está colocando naquele movimento. Como que o seu aluno se sente fazendo o movimento? E como o corpo do seu aluno está no espaço. Sem consciência não há efetividade, né? Sem consciência não há entendimento. Por isso, para evoluir o seu aluno, a primeira coisa é desenvolver essa consciência. Deixa eu ver a Sônia aqui. O que fideliza o aluno é o resultado de um corpo livre de tensões localizadas e dores. Isso é o que o aluno geralmente busca. Muito bom, Sônia, exatamente. Mas muitas vezes ele nem sabe disso, né? Por isso que eu estou aqui chamando a atenção de vocês para reforçar esse processo educativo, porque nós, trabalhando com ensinar movimento, ajudar a pessoa a entender o movimento, nós somos educadores, né? E aí entra também a questão da paciência, né? Das pessoas entenderem que é preciso focar, gente, no processo e não no fim. Não focar em querer desenvolver, em querer fazer um exercício, mas em ter o foco em construir esse entendimento no próprio corpo do que é o movimento que a gente está propondo, né? Então, desenvolver a consciência de quanta força eu estou aplicando naquele movimento, quanta força eu estou promovendo, desenvolver a consciência dos apoios que o corpo tem. Porque, gente, o que eu mais vejo são as pessoas querendo fazer o movimento, mas não percebendo o que está acontecendo naquele movimento. Então, já falei, desenvolver consciência de força. Quanta tensão eu estou colocando no corpo para fazer o movimento? Eu preciso disso tudo? Isso é fundação. Desenvolver a consciência dos apoios que o corpo tem. Seu aluno sabe onde o corpo dele está apoiado? Onde é que o corpo se apoia para ter suporte, para construir o movimento? Mais uma vez, essa consciência de quanta força e de qual é o meu apoio é uma consciência que a maioria das pessoas não tem. E sem essa percepção de apoio, o corpo não consegue
se integrar para conseguir o movimento com mais eficiência. Deixa eu ver o Marcos aqui falando. Já perdi aluno iniciante que queria realizar exercícios circenses, porém sem condição alguma. Então, obrigada, Marcos. É exatamente sobre isso que eu estou falando. Sobre sermos educadores. Em não atender simplesmente à vontade do aluno com medo de perdê-lo, mas conscientizando para que ele entenda que você sabe o que está fazendo e que é necessário essa paciência. E aí a Alessandra disse algo aqui que é muito significativo para nós. O imediatismo causa mais danos que benefícios. Exatamente. Porque quando somos imediatistas, nós queimamos etapas por já querer focar no fim e não no processo. Então, mais uma vez eu reforço, um trabalho de movimento é um trabalho, movimento com segurança, para evoluir o seu aluno com segurança, oferecendo a ele a condição de oferecer para ele a base para que ele tenha condição de realizar movimentos mais difíceis com confiança, com segurança e com menos risco de lesão. Muito bom, gente. É isso aí. Obrigada pela participação. Eu adoro que vocês participem. Vamos continuar. Então, quando você dá ao seu aluno a percepção do corpo dele, como ele está sentindo a quantidade de força que ele está fazendo, onde é que ele está fazendo força, quais são os apoios que ele tem para dar suporte àquele movimento. Aí nós começamos a brincar com esses apoios. Só depois que o aluno tem a percepção de onde o corpo dele está apoiado. Aí sim eu posso brincar com esses apoios e começar então a estimular a estabilidade e o equilíbrio. Eu não posso prover o aluno, colocar o aluno para fazer um movimento que necessita de equilíbrio se o aluno não sabe ainda sentir os apoios dele. Gente, sem apoio não há equilíbrio. Eu não posso oferecer ao aluno um estímulo para a sua estabilidade se o aluno não sabe aonde ele está colocando a força e aonde ele está se apoiando. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Estão entendendo o ponto onde eu quero chegar? O tema da nossa live de hoje? Muito bem. E olha como é importante você ter esse foco de evoluir o seu aluno, o foco no processo. Você, enquanto profissional do movimento, ter o foco no processo de evolução do seu aluno e não em ensinar o fim, o exercício, em propor um exercício completo. Que ótimo, gente, fico feliz então. Olha que lindo que a Maria Soares falou. O aluno tem que se sentir parte da construção do próprio corpo, exatamente, e não apenas um macaco de imitação. Simplesmente repetir um movimento sem saber o que está acontecendo no corpo dele. Beleza, gente, então o que é que esse processo de evolução do seu aluno, o que esse processo vai trazer para você enquanto profissional do movimento? Você, profissional do movimento, que trabalha com essa mente aberta, saindo dessa crença de simplesmente oferecer exercícios difíceis, para começar a trabalhar em cima do processo de evolução do aluno com segurança. O que isso vai trazer para você? Acima de tudo, gente, isso vai trazer para você mais clareza para você montar, estruturar e planejar as suas aulas, entende? Muitos profissionais de movimento entram no seu palco, né? Vão dar a sua aula sem um plano,
sem saber o que fazer e simplesmente vão largando opções que vêm na cabeça. Ô, gente, isso não dá. Isso não dá. O plano, ele te dá completa orientação. E quando você tem um plano, você tem então mais condições de saber o que você vai fazer. Então, o profissional do movimento que baseia o seu trabalho em evoluir o seu aluno com segurança vai ter mais clareza do que fazer e vai ter mais facilidade para criar possibilidades de trabalho, não ficando limitado apenas a exercícios do repertório da modalidade com a qual você trabalha. Então, quando nós temos um plano, esse plano é um plano aberto na evolução. Eu quero evoluir o meu aluno, criando uma base, uma fundação. Isso me dá clareza de criar mais possibilidades mais possibilidades de movimento e não ficar preso apenas no repertório de exercícios. Gente, aí a sua mente abre, porque você tem um propósito de focar no processo de desenvolver o seu aluno e não em oferecer exercícios diferentes e oferecer exercícios difíceis, baseado na crença de que o difícil é bacana, de que as pessoas querem ser desafiadas e exercício fácil não vale nada. O exercício difícil é aquele que vai oferecer resultados. Vamos lá ver o que a Fernanda falou. É lindo ver a construção da percepção corporal do aluno. Ele vai aprendendo a se conhecer. É lindo demais. Obrigada, Fernanda. Fernanda é uma asa de Ayama. Tá se formando em Ayama comigo, gente. Eu fico muito feliz porque a Fernanda está num processo muito lindo de construção dessa fundação que vai evoluir o aluno com segurança através do trabalho do método Ayama. Eu fico feliz demais com isso, Fernanda. Alessandro, isso é muito real quando trabalhamos nessa perspectiva, torna-se mais eficiente e eficaz a nossa prática, exatamente. Então eu fico feliz que eu não estou falando aqui bobagem com vocês, né, gente? E temos que ouvir o aluno, a Nelma diz, pois ele fala das próprias dificuldades, exatamente. Então no processo de criar base, nós estamos desenvolvendo mais eficiência e escutando o aluno, nós podemos adequar melhor o trabalho a cada pessoa. Gente, porque as pessoas são diferentes e nem todas as pessoas vão executar aquele movimento que você está propondo da mesma maneira, né? Apesar de nós todos termos os mesmos ossos, os mesmos músculos, nós não somos iguais, né? Existem várias características que nos diferenciam uns dos outros, especialmente também em se falando de movimento. Então é claro que o movimento para o fulano A vai ser diferente, o mesmo movimento vai ser diferente para o fulano B. E o profissional do movimento que sabe escutar e que sabe focar na evolução, ele vai conseguir atender melhor essas diferenças existentes entre os corpos das pessoas, né, gente? E aí eu digo para vocês aqui algo mais. Por que esse foco na evolução com segurança, ele é importante no dia a dia nosso de profissionais do movimento? Porque assim nós vamos também explorar o simples. Eu uso muito essa fala no método Pilates. O simples é mais. Trabalhar em cima do simples nos dá muitas possibilidades, gente, né? A gente às vezes fica limitado em repertório de exercícios, fica pensando, o que eu vou fazer hoje? Eu já dei esse exercício, eu já dei aquele, porque fica com a visão limitada em exercícios e tá sempre querendo oferecer uma possibilidade mais difícil. Gente, enquanto no simples,
Se nós focarmos no simples para desenvolver esse processo de consciência, de percepção, nós vamos abrir um leque maravilhoso e vamos então dar mais consistência e percepção, mais entendimento para a construção do complexo. Valorize o simples, os movimentos simples, porque é no simples do simples que se chega ao complexo. Como eu falei aqui, ninguém vai ser capaz de fazer uma equação matemática sem aprender a somar e a multiplicar e a dividir antes, tá bem? Então, um aluno, há muito tempo, o depoimento de um aluno dizendo: você vai ficar feliz, pois eu agora sei que vivo os exercícios. Então, gente, né? Isso é ser profissional do movimento. Não ensinar exercícios, mas, como eu digo no método AYAMA, facilitar a consciência corporal dos seus alunos, porque somente aquele que tem consciência do que faz pode fazer melhor, Vamos continuando aqui, gente. Muito bom. Muito bem. E outra coisa. As pessoas se machucam muito fazendo movimentos simples no dia a dia. E as pessoas podem também se machucar fazendo movimentos simples no estúdio, na sua aula. Por quê? Simplesmente pelo fato de não terem consciência do que estão fazendo, gente. Então, no simples, nós podemos nos machucar. No simples, o aluno pode se machucar. Então, não é só o movimento complexo que pode causar algum problema, mas até mesmo o movimento simples feito sem uma consciência, sem percepção. Então, entende? A base da construção, da evolução, a base da evolução de movimentos com segurança, gente, é a consciência. Consciência. Muito bem. Quando a gente cria uma fundação consciente e com mais percepção, ou seja, quando você foca em ajudar o seu aluno a ter mais consciência do corpo dele, como eu falei, perceber o que ele está fazendo, perceber os apoios dele, perceber como o corpo dele está no espaço, perceber como estão os apoios dele. Então, quando ele tem essa maior percepção, aí sim, nós podemos explorar com mais segurança essas possibilidades de movimento com mais segurança, explorar mais possibilidades, mas tendo segurança. E, portanto, se temos segurança, nós temos mais qualidade no movimento e temos mais eficiência, tá bem? E nisso, gente, a gente evita algo muito, muito presente nas nossas aulas de movimento, que é a frustração. Tá bom? Eu acredito aí que todos vocês já tenham se deparado, não é? Com alunos que ficam frustrados, desanimados e até mesmo tendem a querer parar de fazer as aulas de movimento. Por quê? Porque não consigo fazer, não, é difícil demais, nada dá certo, eu não consigo fazer. Aí gera a frustração gera o desânimo e o desânimo leva a pessoa a desistir da prática. Por quê? Simplesmente porque se sentiu incapaz de fazer. Muitas vezes porque o instrutor, o profissional, ele está focando no fim, ele está focando em passar exercícios e não em criar e evoluir a consciência de movimento, tá bom? Muito bem. Então, gente, resumindo aqui, quando nós focamos em criar um movimento consciente, em explorar o simples
para criar uma base, uma fundação, nós vamos criar alunos, pessoas mais seguras para desenvolver o movimento, aqueles que vêm com medo, com insegurança, com medo do movimento, né? Medo de se machucar. Nós vamos dar a esses alunos mais confiança, menos medo para desenvolver os seus movimentos. Nós vamos então com menos medo, com mais segurança, com mais consciência, nós vamos então nos trabalhar, claro, com menos risco de lesão, com menos risco do aluno se machucar. E claro, com isso também nós vamos desenvolver nós vamos ajudar o aluno a ter essa confiança e esse prazer, gente, acima de tudo, é o prazer de se movimentar. Mas tudo isso porque nós estamos trabalhando em cima dessa mudança de crença, sair da crença do difícil, do exercício e entrar no foco da percepção, da consciência, da construção e da evolução, como elementos para fidelizar o aluno, tá bom? Muito bem, alunos presentes em seu corpo são alunos mais preparados para a vida. Lindo, Rejane, que maravilha! Outra asa de Ayama aí que eu tenho o prazer de ouvir, maravilha! Gente, é preciso ir muitas vezes contra o fluxo para a gente criar o nosso próprio fluxo, né? A gente não precisa fazer porque o outro está fazendo, simplesmente, né? Eu já recebi alunos no estúdio, né? Com essa proposta. Ah, não, mas a minha professora antiga, ela fazia isso, ela deixava eu fazer isso. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Quando o aluno que começa a fazer com você faz referência ao outro profissional. Ah, não, mas ele já me pendurava ali, eu já fazia isso. E na minha concepção, eu via que aquele corpo não tinha condições de se colocar num movimento complexo. E aí eu falo, bom, eu não sei o que é que você fazia com o seu outro profissional, eu não sei o que ele pretendia com você, mas eu realmente, aqui no meu trabalho, eu prefiro oferecer a você um trabalho consistente, um trabalho crescente, né? Eu cheguei a dizer isso para a aluna. Eu não vou colocar... olha só como é que... Agora me lembrei do exemplo exato que eu dei para essa pessoa que começou a trabalhar, a se exercitar comigo, né? Eu disse assim, bom, você tem filho? Aí ela disse, sim, tenho 2 meninas. Falei, que ótimo. E você colocaria... qual a idade delas? Muito, né? Já aconteceu com vocês. Então escuta isso que eu falei com uma aluna. Muito bem. Então você tem 2 filhas. Qual a idade? Acho que eram adolescentes já. 12 e 15, por exemplo. Mas eram mais ou menos assim. Aí eu disse para ela assim, e você colocaria as suas 2 filhas com 5 anos de idade para andar de bicicleta, colocando elas numa bicicleta de mountain bike e pedindo a elas para descer uma ladeira? Você faria isso? Não, de jeito nenhum, como jamais. Eu falei, pois é. Você colocaria elas para andar numa ruazinha plana, não é isso? Com uma bicicleta de rodinha ou talvez você segurando, mas você não colocaria suas filhas de cara numa bicicleta alta para descer uma montanha, porque isso é muito legal e muitas pessoas fazem. Ela falou, não, Cássia. Eu falei, pois é a mesma coisa aqui com você. Eu não posso colocar você para fazer esse movimento, porque ali você estaria descendo uma ladeira de mountain bike, enquanto você ainda precisa criar a condição para estar lá. Então nós vamos fazer isso, você vai chegar lá no tempo certo, na condição certa. Ô, gente, e isso sem medo de perder o aluno, porque na realidade, quando o aluno sai porque ele quer fazer algo que você não quis dar para ele, é uma pessoa que talvez não seja para ser o seu aluno, né? Que ela não teve a capacidade de entender o que você está falando. Mas quando a pessoa se propõe a ouvir você
e aceitar, então essa pessoa, eu digo, essa pessoa tá no momento de vir fazer aula comigo, né? A gente não precisa ter medo, gente. É preciso ter consciência. Então, Claudinha, uma comparação legal, né? Porque quando a gente traz para o universo da pessoa, já fica algo mais palpável, não é? Mais palpável. E assim, eu não tive medo de perder o aluno, né? Como eu falei, se ela saísse é porque ela é uma pessoa que não está preparada para receber o que eu vou oferecer, né? Quando a pessoa, ela reflete e fala, nossa, você tá certo? Beleza, essa vai ser uma aluna que eu vou poder, um aluno que eu vou poder trabalhar dentro dessa evolução com segurança e assim dar consistência ao meu trabalho e mostrar para o aluno que eu não sou qualquer profissional, né? Gente, muitas vezes as pessoas precisam desse reforço, sabe? As pessoas precisam dessa educação. E como eu disse, nós somos profissionais do movimento, nós somos sim educadores, né? Nós estamos educando as pessoas a trabalharem com seu próprio corpo. Então, quando nós somos ser educador realmente, é aquele que fala, não, isso não é bom para você. Não, esse não é o momento de fazer isso. Não, nós vamos fazer no momento certo. E isso mostra seriedade, mostra competência, mostra segurança, mostra autodomínio, né? Então você tem que ter a consciência assim, que tipo de profissional eu quero mostrar que eu sou para esse aluno? Que tipo de profissional você mostra que é para o seu cliente? Pensa sobre isso. Mais uma aí pra gente refletir, tá bem? Muito bom, gente. Agora, muitas vezes o que eu tô falando aqui, fico feliz, né, que vocês aí estão comentando e estão mostrando que estão aceitando o que eu tô falando, eu fico feliz, mas muitas vezes algumas pessoas podem ter objeções a isso, né? E vou falar com vocês aqui algumas objeções que podem, né, dificultar o profissional de movimento a entender o que é esse processo, a importância desse processo de evolução. Então, a primeira delas é a preguiça, gente. A preguiça de pensar, a preguiça de desenvolver um plano de aula. Aquela ideia de, na hora eu chego, na hora eu penso o que eu faço, na hora me vem a ideia, ou eu penso, eu olho para o aluno e vejo o que ele está precisando hoje. Sem um plano, pela preguiça de pensar, a gente deixa de explorar possibilidades. Pela preguiça de pensar, né? Outra coisa que pode bloquear então a pessoa, o profissional, a buscar esse foco na consciência, na fundação, na base, na evolução, é realmente se manter preso nessa crença de que não, a minha aula tem que ser difícil e eu quero ver, eu fico feliz quando o aluno não consegue, porque aí o aluno vai querer conseguir e ele vai ficar comigo. Essa crença ainda se mantendo, ela é uma forte objeção para que a pessoa consiga entrar, abrir a cabeça e oferecer esse trabalho de fundação. O diferencial do profissional é justamente o planejamento, exatamente, Alessandra. E outra coisa, gente, que pode ser uma objeção ao profissional não buscar abrir a mente e trabalhar dentro desse processo, focando no processo, é justamente achar que tem a obrigação de seguir o repertório de exercícios da modalidade que ele trabalha. Então a pessoa ela fica assim, olha, e ela só vê o exercício, ela só pensa em cima de exercício, ela até planeja a aula dela, mas ela planeja em cima daquele repertório fechado que tem ali na frente dela. Então muitas vezes ela está ainda focando no exercício e não em como dar
base e fundação para a construção daquele movimento. Então, turma, o que eu estou querendo trazer aqui, na realidade, é essa mudança de chave de exercício para movimento, de você sair da ideia de ensinar exercícios e entrar na ideia de construir movimento, tá bem? Então, por isso, nós vamos fazer um pequeno exemplo aqui, né? Um pequeno exemplo muito simples. Deixa eu beber água. Um exemplo muito simples que é um trabalho de equilíbrio, né? E olha que eu vejo assim muitas pessoas ficando envergonhadas e frustradas simplesmente por não conseguirem se equilibrar, né? Então, ao invés de você mostrar de uma vez, colocar a pessoa para fazer, vamos ficar de pé um pouquinho aí? Para a gente fazer isso aqui juntos agora. Então, ao invés, deixa eu só ajeitar a outra câmera aqui, gente. Então, ao invés de você propor ao seu aluno uma posição de equilíbrio, que é uma posição desafiadora, por exemplo, com os braços para frente, a perna alta, o tronco paralelo ao chão, né? Que já é uma postura que desafia muito o equilíbrio. Mudar o ângulo do tronco, mudar a visão e elevar a perna, poxa vida, não. Vamos fazer isso de uma forma facilitar a construção do equilíbrio do aluno. Então vamos fazer comigo agora uma possibilidade que eu gosto de trabalhar com os meus alunos, né? Bom, primeiro brincar com o apoio, não é? Nós trabalhamos no sentir, nós trabalhamos na percepção, na consciência, nesse processo de evolução do movimento. Então, sinta o apoio de um pé e do outro. Então, quando você sente o peso do corpo descarregado em cima de um pé, sentir, perceber, deixe transferir o peso para o outro pé. Sinta o peso do corpo nesse pé. Se observe. Transfira o peso para o outro lado. Sente o peso aí. Agora comece a deixar tanto o peso do corpo vir para esse pé, que o outro pé sai do chão. E aí você começa a trabalhar com esse deslocar o peso. E um equilíbrio, mas que o aluno ainda sente aqui, olha, que ele está pertinho do chão. E que ele pode ajustar, sem fazer aquele assim... Tem aluno que faz assim, ai, nossa, meu equilíbrio está péssimo, ah, não, eu não consigo fazer isso. Não, crie essa evolução, né? Dando ao aluno essa percepção de apoio, como eu falei, perceber a consciência, o sentir a força que ele está fazendo, o sentir o apoio que ele tem. Sentiu? Muito bem. Então agora deixa o peso do corpo realmente vir para esse pé e sinta o outro pé começar a flutuar do chão. Ponto, simples assim. Ao invés de já pedir uma elevação, uma amplitude maior do movimento. Então a gente vai regulando, turma, a percepção, a aplicação da força, a amplitude do movimento. Outro trabalho de equilíbrio que nós... Então, olha, você pode fazer isso como eu fiz, mas na posição que você já quer trabalhar nessa postura aqui, olha, do guerreiro, por exemplo, né? Então, você já pode colocar o aluno com uma perna na frente da outra e brincar com esse deslocar aqui, ó. Sentir o corpo se deslocando para o pé da frente e apoiar então nesse pé. Coloque os braços para frente e sinta que os braços são projeção do seu tronco. Os braços estão conectados com o seu tronco. Mas o pezinho de trás, olha, ele está lá, apoiado no chão ainda. Mas você está dando a consciência dos braços,
você está dando consciência do apoio. E então, só depois que você tem essa consciência, e aí você diga, por exemplo, use uma imagem que vai gerar uma sensação e que vai gerar uma resposta no corpo. Por exemplo, usar metáforas, né? Que é uma linguagem que ajuda a criar sensação no corpo. Então, olha só, imagina que você está segurando uma bandeja e você vai, então, entregar essa bandeja para alguém. Entregue a bandeja. Então, você vai criar essa sensação de entregar a bandeja e isso favorece que o aluno desloque o peso para frente. Sente agora o seu peso no pé da frente. Continue deixando que as suas mãos entreguem a bandeja à frente e o pé de trás flutua do chão naturalmente. Se você precisar, apoie o pé no chão novamente. Ponto, gente. Né? É uma construção e não apenas levanta a perna atrás, né? Não só o exercício em si, mas a construção desse movimento. Então, turma, nesse pequeno exemplo eu quis mostrar para você como é importante nós trabalharmos em cima da consciência, da percepção. Tudo começa por aí. Especialmente para você que quer ser um profissional que educa, que dá base, que dá fundação. Um profissional que quer evoluir o seu cliente, o seu aluno, mas de uma forma consciente, segura, com confiança, sem medo, com autoestima, com autonomia, né? E não ser apenas um repetidor de exercícios, tá bom, gente? Então, fico feliz. É muito mais importante nós focarmos no processo. Lembra sempre disso, foque no processo. Então eu quero falar com vocês, né? Amanhã, acredito que vocês vão trabalhar, né? Se não trabalharem amanhã, porque pode ser continuidade de feriado, na sua próxima aula, foque nesse trabalho, né? Em trabalhar o processo da sua aula, o processo da construção do seu movimento. E depois eu gostaria que vocês me dissessem, tá bom? Conta pra mim, como é que foi o seu processo? Como é que foi trabalhar o seu aluno, não com foco no exercício, mas trabalhar com foco na consciência. Lembra, não é o exercício difícil que traz efetividade. Consciência traz efetividade. E quando eu dei esse exemplo, é porque eu vi tantas pessoas no meu trabalho, gente, no meu estúdio, né? Fazerem um trabalho de equilíbrio e terminarem, Cássia, nunca achei que eu fosse conseguir fazer isso. Meu Deus, eu não consigo tirar o pé do chão. Meu equilíbrio é péssimo e eu consegui fazer. Então, gente, numa proposta dessa, você renova a confiança do seu aluno, a autoestima, sabe? Num processo simples de evolução. Simples assim, Fábio, exatamente. Isso, Alessandra, aplique amanhã e eu vou tô esperando a resposta de vocês, tá bem? Se quiser, faz um stories, me marca, eu adoro, eu compartilho sempre os stories que vocês colocam nos meus stories também. E aí, eu quero saber, tá bem? Foque no simples, simples assim, simples é mais, simples é mais. Foca nisso, gente, na construção. Turma, nem sei que horas são, mas talvez já tenha passado o nosso horário aí, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Que bom, Rejane. Eu vou ficando por aqui hoje.